Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade e as principais consequências disso, né, na vida das pessoas. Aliás, a obesidade é considerada uma doença crônica por causa das grandes consequências na saúde que ela impõe, né? Então, olha lá. A obesidade é um acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para a sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. O que isso quer dizer, né? A gente consome caloria, é energia, certo? Então a gente acaba consumindo muita energia, muita caloria, e o nosso corpo não precisa utilizar tudo isso. Sabe quando a gente fala que o nosso metabolismo basal, né, é em torno de 1.200 calorias por dia? É porque isso, em média, é que uma pessoa precisa para manter o seu corpo ativo, o seu metabolismo ativo. Quando eu consumo mais de 1.200 calorias, o meu corpo não precisa de tudo isso para funcionar, ele acaba fazendo estoque. Ou seja, então, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. As causas, então, da obesidade, né? A principal dela e a líder, né, que tem o maior percentual, então, são os maus hábitos alimentares, né? Mas também elas podem ocorrer por disfunções endócrinas, né, como um hipotiroidismo, por exemplo, ou quando uma mulher entra na menopausa, a gravidez, tudo que tem alterações hormonais. Pode ser uma alteração genética, então aquela família que já tem uma predisposição à obesidade, o sedentarismo, né, que é não fazer nenhuma atividade física. Alguns medicamentos acabam levando muito à obesidade, quem usa antialérgico, corticoides, né? Transtornos psicológicos também acaba sendo uma maneira de fuga, né, e de ter algum acesso ao prazer. Tá? A fisiopatologia, então, quando a gente vai falar da fisiologia, o que está acontecendo dentro do nosso organismo, tá? Então, a gordura, ela é armazenada pelos adipócitos, tá? No tecido adiposo. O tecido adiposo é a gordura do nosso corpo, tá? Para reserva energética, garantindo a sobrevivência do homem por longos períodos sem alimentação. Eu já comentei com vocês que a máquina é perfeita. Ela nunca, sob hipótese alguma, imagina que a gente está se auto-sacaneando. Então, o que ela pensa? Se tu tá comendo muito, é porque tu vai precisar de estoque de gordura. Ou porque a gordura te aquece e teu corpo acha que tu vai passar frio, então ele precisa guardar a gordura para te aquecer, ou porque tu vai ficar muito tempo sem se alimentar. Então ele tá fazendo estoque para quando precisar poder fazer a quebra de gordura, tá? Garantindo a sobrevivência do homem por longos períodos sem alimentação. Na presença excessiva de gordura, o que o organismo faz é proliferar os adipócitos para armazenamento dessa gordura. Então, olha o que acontece: são células, certo? Quando a gente começa a consumir muita caloria e ele tem que armazenar, tem que ter mais espaço para armazenamento, essas células se multiplicam. E aí elas ficam bem gordinhas, bem cheinhas, célulazinhas cheinhas de gordura. Elas guardam a gordura dentro delas, né? Vão se multiplicando e vai crescendo a camada do tecido adiposo. Porém, quando a gente emagrece, essas células não somem. Essas células simplesmente murcham, mas elas não deixam de existir. Ou seja, uma pessoa gordinha, ela vai ter tendência a ser gordinha para sempre, porque as células dela não vão deixar de existir. Por isso que a gente tem que trabalhar tanto a prevenção da obesidade na infância, tá? Conforme agrava a obesidade, a gordura se deposita na região abdominal, e que é o grande problema por causa da gordura visceral, que é aquela gordura que fica em torno dos órgãos. E em fase mais avançada, a deposição também ocorre nos músculos, no fígado, no pâncreas, que é a chamada deposição ectópica. E aí começa a fazer alterações na motilidade dos órgãos. A obesidade, então, ela pode ser classificada quanto ao tipo e quanto ao grau, tá? O tipo vai ser a localização específica, né? Aonde que fica depositada essa gordura. E aí, cada pessoa tem um jeito diferente de armazenar a gordura, tá? Então, ela pode ser uma obesidade homogênea, quando a pessoa é um gordinho por um todo, né? Então, olha lá, a gordura é depositada tanto em membros superiores e inferiores, quanto na região abdominal. Pode ser aquela obesidade androide, tá? Que o corpinho fica com formato de maçã, aquela pessoa que ela é gordinha em cima, mas as perninhas são finas, tá? Então, o acúmulo de gordura vai ficar na região abdominal e torácica e vai ter um aumento dos riscos cardiovasculares, né? Porque tem muita gordura acumulada na região abdominal e torácica.
Ou ela pode ser ginecoide, que naquele desenho lá em cima, ó, a pessoa fica com aquele formato de pera. É aquela pessoa que a gente olha e ela é magrinha em cima, se tu olha ela sentada, ela é magrinha. Na hora que ela levanta de trás de uma mesa, né, ela tem um quadril bem largo, tem uma cintura bem larga, né, e as pernas também. Então, olha lá, ó, mais característica no sexo feminino, acúmulo de gordura na região inferior do corpo, tá? Se concentrando nas nádegas, quadril e coxas, tá? Ela vai estar associada à maior prevalência de artrose e varizes, né? Funções que afetam, que são vasculares também, mas em membros inferiores. Classificação ainda quanto ao tipo, né? É um diagnóstico qualitativo. A gente está avaliando a qualidade, né, o local em que se deposita essa gordura. Se refere à distribuição da gordura corporal ou à presença de adiposidade visceral, né? O que a gente está avaliando, então? O local aonde que essa gordura se deposita, se está comprometendo vísceras, que são órgãos. Olha aqui a diferença, né? De um coração com gordura visceral e um sem. Olha aqui um corpo, né, que tem gordura visceral acumulada no abdômen e tórax. Olha como é que fica os órgãos, tá? Olha lá como é que se deposita, tá? Ou se vai ser uma ginecoide, quando tá na região mais abaixo, que tem problemas teimas, né, na ginecoide, mas são menos graves do que na androide. A obesidade androide tem correlação com complicações cardiovasculares e metabólicas, tá? Outra medida que a gente consegue fazer é sobre a circunferência, tá? Da abdominal, tá? Prevalência em adultos, olha, com circunferência aumentada. Então, olha isso, é uma pesquisa do IBGE, né? Então, é uma pesquisa que ocorreu no Brasil, né? A questão da circunferência, a medida da circunferência avalia a massa de gordura na região abdominal, que está comprometendo vísceras, tá? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a medida não pode ser maior do que 88 centímetros para mulheres e do que 102 centímetros para homens. Então, quando em mulheres está acima de 88 centímetros, já existe risco cardiovascular. E para homem, a gente vai considerar 102 centímetros, tá? Então, olha quando eles fizeram a pesquisa, como é que ficou. Em torno de 37,7% dos brasileiros, tá? Tem a circunferência abdominal aumentada. Então, quando a gente fala em riscos cardiovasculares, a gente vai falar de hipertensão, de diabetes, né? E aí nós vamos passar adiante, infarto, AVC, né? Que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, que superlotam nossas emergências e UTIs. A gente está se referindo a esses 40% da população que apresentam esse risco. Tá? As mulheres têm ainda o risco mais elevado, em torno de 52%. Outra maneira de classificar a obesidade, então, é quanto ao grau, tá? O grau a gente vai avaliar pelo IMC, tá? Que ele é avaliado pelo peso em quilo dividido pela altura ao quadrado. Lembra que ao quadrado a gente fazia altura vezes altura. Como é em metro, né? Então, por exemplo, eu tenho 1,60 m, é fazer 1,6 vezes 1,6, tá? E aí depois a gente pega o peso, então, eu peso em torno de 60 quilos, 60 dividido pelo 1,6 vezes 1,6. Tá? É o padrão utilizado pela Organização Mundial de Saúde, tá? E a pessoa vai tem que conseguir permanecer com o IMC em torno de 18,5 e 24,9. Aqui tem uma tabelinha, olha, que eu peguei na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É importante vocês sempre olharem em fontes de referência seguras, confiáveis, certo? Pra gente pegar valores, porque a gente encontra aí na internet uns valores um pouco diferentes desses aqui, mas peguem uma fonte confiável pra gente poder sempre garantir, tá? Então, a pessoa que tá menor do que 18,5 depois daquele cálculo vai ser considerada que tá numa classificação de magreza. O normal é este intervalo aqui, que a gente já falou, né? Acima de 25 já é considerado sobrepeso, tá? Algumas tabelas vão avaliar com obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, que vai ser a grave, tá? Aqui até tem, ó, 1, 2, 3, tá? Mas nessa daqui ele classifica como sobrepeso, obesidade e obesidade grave. O que é importante, eu quis salientar para vocês, o Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso, né, que é o sobrepeso, o montante chega a 70 milhões.
o dobro há 3 décadas, né? Então a gente falando que em 1990, né, nós dobramos a quantidade de obesos no Brasil, tá? Vale considerar, a população do Brasil são de 206 milhões de pessoas. Então aqui são quase 20%, né, da população sendo obesa, tá? O diagnóstico quantitativo, então, quando a gente avalia quanto ao grau, a gente está considerando o número, né? Ele não, o IMC, ele não olha para a pessoa, ele não avalia onde a gordura está depositada, ele não avalia o que é esse peso. Ele simplesmente olha para um número de um cálculo, certo? É o diagnóstico quantitativo. Ele não diferencia a massa gorda da massa magra, tá? Então, olha só o que eu coloquei para vocês que vale muito a gente salientar. Se a gente coloca na balança, tá? Um cara que os caras têm a mesma altura, sei lá, 1,80 m, né? E esse daqui é bem gordinho, tem 90 quilos ali distribuído. E esse aqui é um homem bem forte, o músculo também pesa, né? Então ele faz muita academia, tem aqueles músculos fortes, também pesa 90 quilos. O IMC para ele vai dar como ele estando obeso, né? Só que no caso a gente tem que fazer esse olhar diferencial para avaliar que na verdade o dele é massa magra, enquanto esse daqui é uma massa gorda, tá? Coloquei aqui para vocês a imagem, ficou um pouquinho tapadinha pelo vídeo, depois vocês confiram, tá? 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo, proporcionalmente, né? A gordura ocupa mais espaço do que o músculo, tá? Mas para considerar que o músculo pesa. Isso aqui encontrei vários dados ali na internet, né? Isso aqui é uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, tá? E onde eles pegaram esses dados, né? Os Estados Unidos vive uma crise, assim, muito forte de obesidade, né? Devido aos grandes fast food, né? Então, olha lá, a obesidade já mata mais gente do que fome e a obesidade mata mais do que acidente de carro, terrorismo e Alzheimer. Por causa das doenças cardiovasculares, né? Essas são as doenças que mais matam no mundo, ela está diretamente relacionada. As complicações, então, olha aí, ó, as consequências à saúde da obesidade. Aqui eu botei uma listinha para vocês, né? Olha lá, olha esse dado aqui embaixo. Os pacientes com obesidade grave, tá? Que é aquela grau 3, né? Tem risco aumentado para mortalidade de 250% em relação aos não obesos. Aqui também achei interessante esse dado, olha, algumas alterações, né, e o percentual de quanto elas afetam. Então, 18% dos obesos vão desenvolver diabetes tipo 2, 10% vão ter problemas nas articulações, claro, né, a estrutura óssea não comporta o peso, 32% vão desenvolver pressão alta, olha as doenças cardiovasculares, 28% outras doenças cardíacas e 12% vão ter distúrbios do sono. Daqui em diante, eu vou parar um pouquinho e a gente continua no próximo vídeo, tá bom?